Deixa eu começar de um jeito direto. A gente vive correndo, corre para trabalhar, corre para resolver as coisas, corre até mesmo para servir a Deus. E no meio dessa correria toda, quase ninguém percebe quando a fé ela começa a ser somente uma tarefa da agenda. A gente faz, se envolve, participa, resolve, mas por dentro vamos ficando cansados, pesados, meio vazios. E talvez o problema não seja a falta de esforço, talvez seja a falta de proximidade, porque fazer as coisas para Deus não é a mesma coisa de estar próxima dele. Daê, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é esse mesmo, a verdade espiritual que ninguém quer admitir. Existe um engano silencioso que vai crescendo devagar na vida espiritual. No começo, a gente entende que intimidade gera serviço. Mas com o tempo, sem perceber, a gente acaba invertendo isso. E a gente acaba pensando que o serviço sustenta a intimidade. Como se a quantidade de coisas que a gente faz pudesse substituir o nosso tempo com Deus. Aí então vem o cansaço, vem a frustração, aí vem aquela sensação de estarmos cansados demais e conectados de menos. Então, quando a gente olha para Jesus lá no Getsemane, essa lógica cai por terra. Ali não tem palco, ali não tem multidão, ali não tem nada impressionante acontecendo. Tem um jardim escuro, uma noite pesada e um Jesus profundamente humano. Antes da cruz, ele não corre, não resolve, não organiza nada, ele ora, ele se derrama, ele encosta a alma no Pai e diz: se for possível. Isso é muito forte, porque antes do maior ato da história, ele escolhe intimidade. Ele nos mostra que mesmo o sacrifício mais santo nasce da intimidade, nasce da presença. É como se o céu estivesse dizendo em silêncio que relacionamento vem antes do resultado, que força espiritual não nasce da pressa, mas sim da permanência. E isso confronta a gente. Porque quantas vezes nós tentamos resolver as coisas fazendo mais, quando na verdade o que precisávamos mesmo era parar um pouco. E depois disso, a Bíblia nos leva para uma cena simples, quase comum. Uma casa em um dia normal. Duas irmãs, Marta e Maria. Marta está ocupada, fazendo tudo o que precisa ser feito. E nada errado com isso, pois o problema não está nas mãos ocupadas, está no coração ocupado, está no coração pesado. Maria, então, por outro lado, se senta diante de Jesus. Ela escuta de mãos vazias e coração aberto. E quando Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, ele não está desprezando o serviço de Marta, mas revelando a prioridade. Nem tudo que é urgente é essencial. Nem todo movimento é sinal de presença. E aqui vale uma pausa sincera. Em que momento nós decidimos que parar aos pés de Jesus é perda de tempo? Em que ponto da nossa caminhada que a gente começou a confundir espiritualidade com exaustão? A verdade é que a gente aprendeu a medir valor pela produtividade. E isso acontece até mesmo dentro da nossa vida espiritual. A gente se sente útil quando está ocupado, se sente mais espiritual quando estamos cansados. Nos sentimos aprovados quando estamos fazendo algo visível. Mas servir sem presença é como flores sem raiz, bonitas por um tempo, mas incapazes de durar. E tem muita gente vivendo exatamente assim, bonita por fora e esgotada por dentro.
E isso fica ainda mais sério quando Jesus fala daquelas pessoas que chegam cheias de feitos, milagres, histórias mirabolantes, mas ouvem um nunca vos conheci. Não faltou ação, faltou vínculo, faltou relacionamento. É possível fazer muitas coisas em nome de Jesus e mesmo assim caminhar longe dele. Conhecer o discurso sem conhecer o coração. Jesus, ele nunca esteve interessado em currículos espirituais. Ele não se impressiona com números, com cargos ou visibilidade, mesmo querendo que a gente sirva. O que Deus, ele realmente procura são corações. Por isso, talvez que haja tantas pessoas cansadas. Talvez o teu esgotamento não seja pelo tanto que tu faz, mas pelo pouco que tu permanece. Talvez o peso não esteja no serviço, mas na distância da fonte. Porque quando a gente se aproxima de verdade, algo muda. O coração desacelera, o fardo fica mais leve, o serviço deixa de ser obrigação e passa a ser consequência. Quem anda com Jesus não serve para ser visto, serve porque transborda. A raiz é a intimidade, o serviço é fruto. Sem raiz, nada se sustenta por muito tempo. E no final das contas, talvez Jesus não pergunte o que fizemos, o tanto que fizemos, quantos projetos começamos e quantas tarefas cumprimos. Talvez ele somente pergunte o quanto do nosso coração pertencia a ele. Porque quando a gente pertence, até o gesto mais simples carrega o sabor da eternidade. Então, se puder, se aquieta um pouco. Diminui o ritmo, senta aos pés de Jesus, não para fazer, não para provar, não para mostrar, somente para estar, porque serviço sem intimidade é vento, mas intimidade gera vida. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. Se inscreve se tu não é inscrito e comenta aqui embaixo o que tu acha sobre este assunto. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.